escavação e vamos iniciar nossa proposta de hoje reafirmando a minha convicção e a minha promessa que faço a cada uma das pessoas que me ouve, que me permite falar. O que faço tenho uma vontade, um desejo muito forte de que tudo que seja falado, que esteja sendo apresentado, leve todos nós a criticarmos, a nos desenvolvermos numa prática que compreende anos e anos de avaliações. Para ser mais exatos, esses estudos iniciaram-se lá em 1977 por um outro colega professor, e eu dei continuidade a essas questões de 1988 em diante. Então nós temos uma série de procedimentos, uma série de propostas desenvolvidas para compreender quais são os fatores críticos de sucesso na atividade empresarial. Não importa o tamanho, não importa a dimensão do movimento que essa atividade desenvolve ou alcança, para levar a produzir cada vez mais com menos esforço e com menos envolvimento de meios e métodos. Bom, isso faz parte, você vê que essa produção de hoje tem a data específica de agora há pouco, foi concluído todo o tema especificamente para esse encontro, e a proposta é continuar aquela atividade que nós desenvolvemos no domingo anterior, com agora mudando para a liderança servidora. A proposta é fazer chegar até vocês todas as pedagogias, todos os procedimentos que permitem nós alterarmos nossos esforços e nossa condição de liderar para aquilo que foi caracterizado como liderança servidora. Bom, eu quero dizer para vocês e pedir que registrem em mente a seguinte questão: essa proposta de liderança servidora, ela não é nova. Em 1977, um indivíduo, um professor chamado Robert Greenleaf, ele desenvolveu esse conceito de liderança servidora, ressuscitou, vamos dizer assim, esse conceito, observando a prevalência das doutrinas do cristianismo pregadas por Jesus Cristo, e ele percebeu que desde sempre a proposta principal do Jesus Cristo era de servir. O exemplo mais clássico dessa conduta se deu lá quando ele fez aquela famosa cerimônia do lava-pés, e que ele abaixa e até mesmo faz um gesto de lavar os pés dos seus discípulos, e completa assim toda a imagem e toda a pedagogia de liderar servindo. Hoje, evidentemente, nós não fazemos, não há necessidade, ou pelo menos não se tem registro de algum líder que tenha lavado pés de outras pessoas, mas cerimônias parecidas são feitas aí por Nelson Mandela, pelo próprio as pessoas mais ligadas àquelas atividades políticas partidárias costumam desenvolver projetos de liderar com base nessas atividades, nessa pedagogia. O que eu quero dizer para vocês é mais um fato interessante. Quando se observou o resultado empresarial obtido por empresas e pessoas ao longo dos anos 90 e 2000, ou seja, 20 anos de observação, percebeu-se que todas as empresas e todas as pessoas que conseguiram alcançar grandes resultados com pouco emprego de meios e métodos foram aquelas que tinham condutas como essa que nós vamos ver aqui. A proposta, então, dessa pedagogia, desses encontros de domingo, é de avançarmos naquilo que caracterizamos como uma proposta de trabalho prático, uma proposta de conhecimento bem preparada para que a gente possa progredir com o menor emprego de esforço.
tá? Bom, nós temos aqui uma frase que foi recolhida ao longo desses tempos, atribui-se que seja a Mário Quintana, e ele diz bem o que significa ser líder atendendo às necessidades e servindo as pessoas que lideram. Ele disse: você pode ser bom, mas junto ao coração prudência e cautela, porque quem em todo de mel se unta será lambido pelos ursos. Mário Quintana escreveu, teoricamente é atribuída a ele essa frase, escreveu isso na década de 60, 50, e antes dele existe um outro autor, já no século XV, que dizia: dê corda ao lobo, mas cuide para que ele não seja audacioso e venha te morder. Tudo isso que nós vamos falar aqui, daqui por diante, precisa ser dosado naquilo que é a nossa proposta de liderar servindo. Nem tanto excesso é prudente nesse aspecto. Bom, então, consolidando, nós temos atribuído aos grandes líderes empresariais os melhores resultados obtidos nos últimos 20 anos por meio dessa qualidade que nós falamos da liderança servidora. E o que é baseado nisso? Eu escrevi essa frase e caracterizei essa proposta dizendo o seguinte: liderança servidora, gente, é aquela na qual se coloca todas as forças que nós temos para satisfazer necessidades das pessoas, daquelas que fazem parte da nossa rede de relacionamento, e satisfazer necessidades e não as vontades. É diferente necessidade e vontade, como nós vimos no encontro anterior, e assim, prosseguindo, satisfazendo as necessidades, toda a gente trabalha para influenciar as pessoas em torno de uma causa de bem comum, usando para isso comunicação válida, comunicação bem feita e autoridade. E na frente dessa frase está ali aquilo que atribui-se ao Jesus Cristo, dizendo: aquele dentre vós que quiser ser o líder tem antes que ser o servidor. Se quiser liderar, você tem que servir. Aqui eu quero fazer um parênteses sobre o que é liderança. Por que nós falamos de liderança? E muitas pessoas podem dizer: não, mas eu não lidero nada. Nós lideramos pelo exemplo em muitas atividades e muitas atitudes do cotidiano. Quando você se posiciona eticamente ou ecologicamente correto diante de uma atividade ou diante de uma atitude de proteção ao ambiente, você está liderando pelo exemplo, pela mensagem. Quando você se comunica com a sua colega ou seu colega do lado, em algum momento você posiciona-se com as suas opiniões, com seus pareceres. Então, a atividade de liderança não significa que a liderança tenha que vir para aquelas pessoas que estão empossadas em algum espaço territorial. Todos os momentos da nossa vida, nós somos ora líderes, ora seguidores. É da mesma maneira que nós decidimos em todos os momentos. Janete, Silene, Socorro, Niciele, estão ouvindo bem? Conseguem ouvir bem? Ótimo. Hoje nós temos as pessoas que estão aqui e eu quero muito que a gente possa em alguns momentos interagir. Se houver qualquer dúvida com relação ou qualquer necessidade de esclarecimento de um desses conceitos, por favor, coloquem aí no mecanismo, no chat, e eu entro em contato com vocês no mesmo momento. Então, vamos avançar um pouquinho mais e vamos falar exatamente do que. Nós vamos avançar aqui. Esse computador hoje está complicado. E aí, o que acontece? Nós temos, baseado nesses anos de prospecção, nós discutimos e elaboramos uma relação
de 10 características da pessoa que tem mais probabilidades de se desenvolver liderando e servindo. E estão listadas aí essas 10 características. Uma dessas características que eu atribuo um peso enorme é o saber ouvir. Eu ouço muita gente falar que vai fazer curso de oratória, de retórica, e que é para falar mais, para falar melhor, para falar da maneira mais capaz de influenciar as pessoas. E ouço pouca gente falar de um curso que eu penso que seria interessante, que seria o de escutatória. Muitos de nós, e eu me incluo nessa condição, me recuso a ouvir, me recuso a compreender, me recuso a parar e escutar, ouvir, internalizar. E aí o que acontece? Eu não compreendendo, eu não me faço compreender. Por isso que vocês que vão participar com a gente de agora em diante, no decorrer desses 12 meses, vão poder perceber que ao longo desse período eu vou mudando a minha maneira de agir e mudando a minha maneira de debater. Eu quero ouvir vocês também. E a maneira que nós temos hoje aqui, que a tecnologia nos faculta, é digitando ainda. Pode ser que em outro espaço a gente consiga falar como se estivesse presente. Mas a característica principal da pessoa que lidera servindo é saber ouvir, porque atribui-se a necessidade de compreender para se fazer compreender. Da mesma maneira, uma outra característica importantíssima nesse aspecto, do ponto de vista de todas as pessoas que se pronunciaram a respeito, é a empatia. A empatia tem a ver com colocar-se no lugar de outra pessoa, sem preconceito, sem julgamento algum. Da mesma maneira, na sequência, nós temos ali, eu vou pular algum,
gente poder falar e vocês poderem me ouvir, vocês escreverem. Isso esse processo, esse roteiro de comprometimento em uma causa, é o que vocês vão fazer, é o que nós podemos fazer e temos necessidade de percorrer quando escolhemos a nossa causa para fazer parte daquela pirâmide. Depois de tomada de passado por todos esses caminhos, nós encontramos aquele momento em que nós aceitamos de bom grado uma proposta de mudança no comportamento individual. E aí, vamos imaginar, vocês vieram para cá, aceitaram o chamamento, vieram com a expectativa, refletiram sobre esse chamamento, emitiram uma opinião, já tem por 2 domingos atitudes de vir para a sala, já pode imaginar uma possível mudança no comportamento individual, ou seja, vão ficar esperando o próximo chamamento, para domingo que vem a gente se encontrar, e na sequência vocês vão ser os motores da mudança de comportamento grupal. Essa atitude, esse diagrama representa o processo de compromisso em uma causa. O que eu estou dizendo e enfatizando esse diagrama nesse momento? Para recordar o encontro anterior, no qual nós não avançamos com muita propriedade nisso, em decurso do tempo, e formar para a gente o conceito e fixar o conceito de que a liderança servidora é uma mudança, é uma proposta de mudança que se faz para ser executada ao longo de um tempo. E aí eu quero fazer alguns apontes já bem pragmáticos. Para nós mudarmos e termos uma liderança, você vai me dizer, precisa formar grupos, precisa ter equipe. Ninguém é líder de si mesmo. Não é verdade. Para ser líder, para ser considerado uma pessoa que consegue liderar outras, o primeiro passo é liderar a si. Então, imaginando que você conhece o processo de liderança, aquelas etapas, tem aquelas características, se desenvolveu na paciência, se desenvolveu na honestidade, compreende que para criar-se nessa causa, você vai ter que ter um pouco de tempo, gastar seu envolvimento, seu tempo, para sensibilizar pessoas para aderirem àquilo ali. Como é que esses resultados chegam para você? A característica desse estudo mostra, e o estudo mostra a seguinte evolução. No primeiro momento, quando você chamar alguém, você tem ali uma faixa de produtividade que está bem próxima do zero, não é? Bem abaixo de todas as outras 2 linhas. Nós temos 3 linhas, uma linha azul, uma linha vermelha e uma linha verde clara. A linha azul representa a nossa produtividade. Quando a gente começa a chamar pessoas para virem fazer parte da nossa equipe, virem fazer parte da nossa causa, você tem um momento, que a gente chama de momento de formação, no qual a atenção está num ponto. A atenção que a gente se refere aqui é a expectativa, né? A atenção está num ponto, naquele momento todo mundo precisa, nossa, o que é isso? Eu vou ganhar dinheiro, ou eu vou atender meus objetivos pessoais, ou eu vou poder me movimentar melhor? Você tem uma atenção. No momento que você chama, essa atenção cai, porque a pessoa fica na expectativa de que aquilo tudo vá se fortalecer. De fato, essa proposta é boa, e eu vou me envolver com ela, e estou bem. A atenção desce, que é aquela linha verde, e o moral de todos nós, tanto da pessoa que conduziu a proposta, quanto a pessoa que está envolvida, sobe bastante. Você vê que ela vai para o ponto, a linha vermelha, vai lá para um ponto bem significativo. Mas o que acontece na sequência? Por uma inabilidade, alguns cientistas chamam de vitalidade criadora. Por falta de vitalidade criadora, ou por falta de alguma inabilidade, nós não conseguimos, ou o tempo é curto, e não conseguimos implantar ou avançar
com as propostas que nós fizemos. Então você percebe que a tensão vai lá em cima, aquela etapa que nós chamamos de tempestade, a tensão vai lá em cima e o moral desce a níveis muito baixos, talvez e com certeza um dos níveis mais baixos. Essa fixação que está aí foi feita com 500 estudos e mostrou que a moral descia ali. Eu apaguei os números correspondentes. E a produtividade não houve alteração. Então você imagina que você começa a pregar, como nós estamos fazendo aqui, começamos a pregar, falamos, convidamos, nos envolvemos, tentamos trazer pessoas para cá. E em que estágio vocês imaginam que nós podemos estar agora? Nós estamos no momento da formação ou já estamos no momento da tempestade? Ou será que todas as atividades, todas as causas passam por essas 4 etapas? Será que uma pode sair direto da formação para a normalização e o desempenho alto? A vivência pesquisando isso mostra que em algum momento, nem que seja no decurso de uma fala, vem aquele descaso, que a gente chama de tempestade aí. Nesse episódio eu posso estar falando aquilo que não tem interesse, então eu me situaria aproximadamente no topo dessa característica da tempestade. E o moral dessa, eu não vou aqui mais para nada, porque é a mesma coisa, então não consegui entender, não compreendi. Bom, na sequência da minha didática, eu venho com um processo de normalização. O que eu quero dizer isso para vocês? Você pode buscar esse material didático em alguns veículos, no YouTube, pode pedir por e-mail, pode ter acesso particular a alguma questão mais elaborada, e aí você percebe que o que acontece? O moral vai subindo, a produtividade começa a subir, e assim prossegue até o máximo de desempenho que nós temos alcançado ao fim de um trabalho dessa natureza. Quanto tempo leva isso na prática? Para botar isso, irmão, em quanto tempo eu vou levar para pegar a minha equipe, ou para pegar eu mesmo e conseguir melhorar o meu desempenho, elevá-lo ao máximo e ter meu moral bem consolidado e não ter mais estresse por causa disso? Eu creio, e a gente tem certeza, que em 5 etapas, ou seja, nós percorremos já até agora 2, 3 encontros, mais 2 encontros, nós já sairemos dessa área nebulosa aqui, que é da tempestade, e já entramos na normalização, no próprio método de criar assim, vamos seguir esse caminho que vai aumentar o nosso resultado. O que eu quero pedir para vocês nesse momento? Confiem em vocês, acreditem que isso que está sendo mostrado é possível ser alcançado, ajudem a construir um método comum, porque vocês debatendo, vocês criticando, vão permitir que a gente aperfeiçoe a pedagogia e com certeza nós vamos obter os resultados que estão previstos. O que é que nós pensamos que precisa ser feito para obter mais e mais resultados positivos nos nossos negócios? É essa proposta que eu faço para vocês. Vamos tirar o individualismo e vamos construir algo com participação. Não é o professor que está fazendo, não é a Janete, não é a Nirciele, somos nós podemos, tá? Vamos sempre negociar nossos acordos. Se alguma pessoa em algum momento perceber que essa questão ou uma dessas questões não está suficientemente nítida, não está suficientemente clara, vamos trabalhar isso e vamos deixar isso mais evidente. Provoque a tolerância, vamos sempre provocar a tolerância. Vamos propagar a nossa visão de objetivos. O que é isso? Vamos assegurar o humor. A liderança, a pessoa que lidera, é sempre guardiã do bom humor. E como benefício, como resultado dessas condutas, as metas dos times, a meta de cada um de nós vai superar tudo aquilo que nós
pensamos até hoje. Bom, a formação daquilo que nós chamamos de espírito de equipe está fundamentada em 7 condutas. Uma das condutas é a interdisciplinaridade. Essa palavra, esse slide está traduzido do mesmo slide de 1990 80, desculpa. E naquela ocasião, interdisciplinaridade era o máximo que se obtinha da visão de um conhecimento perpassando por outro e assim sucessivamente. Hoje nós estamos na fase da transdisciplinaridade, que é diferente e que a gente pode deixar isso bem claro nos materiais que estão à disposição de você. Então, o espírito de equipe é sempre formado no respeito da transdisciplinaridade, na questão da observância dos valores étnicos. Quer dizer, nós podemos ter pessoas de vários gêneros, de várias opções sexuais, de várias etnias, brancos, amarelos e assim sucessivamente, que vão formar a nossa equipe. Nós precisamos e podemos ter criatividade em tudo. Nós podemos ser criativos até no dormir, quanto mais no acordar. Nós podemos inovar a cada momento, nós podemos reduzir a complexidade ao máximo, nós podemos desenvolver aquilo que nós chamamos de convivencialidade, a convivência, mas podemos fazer isso tudo sendo assertivo. Nós não podemos nunca desenvolver passividade diante de alguma atitude que a gente não concorda com ela. E o que nós temos principalmente como caracterizar, para finalizar essas 7 itens aí, em 2 propostas, antes de você adotar a liderança servidora, você tem braços e mentes. E hoje, na liderança servidora, que vai desenhar o futuro de todos nós, é mente e coração. Isso nós não precisamos ter dúvidas de que é assim que o mundo está se desenhando. Quais são as vantagens desse trabalho? O que nós vamos ganhar ao adotar uma postura de liderança servidora? Está logo no primeiro item ali, a imprevisibilidade. Isso é ganho? Não ter previsibilidade, não ter previsão é ganho? É ganho, porque exatamente é o fato de ser imprevisto que você tira o máximo proveito das oportunidades. E isso é uma conduta que também nós vamos ter um domingo só para falar sobre gestão, sobre imprevisibilidade. Qual é a vantagem disso? Então, nós podemos, a vantagem de trabalhar com a liderança servidora e de equipe é o fato de que nós podemos desfrutar de ambientes desenvolvidos de maneira a não ser previsíveis. Essa imprevisibilidade nos mantém antenados e antenadas para os ganhos oportunísticos. Nos ganhos oportunísticos, da mesma maneira que a liderança servidora é responsável pelo melhor desempenho das pessoas, o ganho do imprevisível, os ganhos oportunísticos, representam 42% de toda a formação de riqueza mundial. Nós podemos ganhar tempo. O que é ganho de tempo? É fazendo com que nossa hora valha ou cresça em 15% ou 20%. Quer dizer, para cada hora nós temos 1h15 de produção. Nós, professores, temos um aspecto na lei, quase que no mundo inteiro, que diz que 1 hora aula equivale a 50 minutos. Então nós andamos para trás. Eu gostaria muito que essa hora aula fosse estimulada para valer 1h10 e não 50 minutos. Mas é assim que acontece ainda. Vai chegar o dia que vai mudar. Nós podemos ganhar em agilidade e criatividade. Nós temos certeza que a liderança servidora, compartilhada, com o coração, com aquelas medidas e com aquelas características das atitudes, e dentro de um sentido de equipe, de time, o conhecimento de cada um cresce numa exponencial. Se eu tenho aqui com vocês, nós temos 10 pessoas, 15 pessoas debatendo, aquilo que eu tinha de conhecimento vai crescer
a razão de 1 à 15ª potência, de acordo com o número de pessoas que estão ali. Podemos desenvolver competências complementares, além de desenvolver a própria base do nosso trabalho. Como é que vocês estão percebendo isso? A conversa está boa, está muito confusa? Como é que você vê isso? Quem é que pode me dizer? Está conseguindo, eu estou conseguindo passar a mensagem? Está bem claro? Ótimo. Eu quero continuar dizendo o seguinte. Nós fizemos ao longo desse encontro, no final de cada um deles tem lá uma lâmina que é um exercício. E aqui nesse caso de hoje, nós temos um exercício para que a gente possa identificar, para que vocês mesmas, aqui só tem mulheres, possam avaliar qual é a capacidade, qual é o comportamento predominante no seu dia a dia. Ali nós temos 10 perguntas de um lado e 10 perguntas de outro. Você vai responder isso aí para você mesma, não precisa passar isso para ninguém. E o gabarito desse questionário está na página seguinte. Você vai poder, nós vamos deixar isso aqui rodando na própria plataforma, e aí está o gabarito. Além do que, você pode imprimir isso pelo próprio YouTube, enfim, tem uma série de recursos que pode ser feito aí. Aí o gabarito daquelas questões vai dizer se você, com as suas competências tradicionais, está mais habilitada a liderar do que gerenciar. E eu espero que ao longo dos nossos encontros a gente consiga sensibilizar cada uma das pessoas que participar deles a compreender a importância da liderança servidora, a aceitar o chamamento para essa nova onda, para essa nova causa, que já não é tão nova assim, porque se você for imaginar, no mínimo tem 2000 anos, que é o tempo que o Cristo existiu e liderou dessa forma. Ela foi revivada, esse estilo, em 1977, e até hoje estamos fazendo todos os esforços para trabalhar e implantar essa medida. O que eu quero dizer para vocês as mulheres, e principalmente as mulheres que fazem Mary Kay, elas são muito competentes e muito habilidosas para poder desenvolver o trabalho, que é um trabalho de muito valor para a sociedade, e que vocês fazem isso muito bem. Se nós conseguirmos descobrir, identificar, trabalhar, potencializando aquilo que vocês já fazem de melhor, eu tenho convicção, e não só eu, o mundo tem convicção, de que vocês vão produzir mais com menos tempo ainda do que já fazem. Bom, para encerrar, tem um vídeo aqui que eu não sei como é que vai fazer para funcionar, mas eu creio que vai funcionar, e vamos assistir, e eu vou me colocar à disposição de vocês aqui. Nós estamos às 22 horas e 24 minutos, temos quase 60 minutos de conversa, e com o vídeo deve encerrar, e eu me coloco à disposição para responder as questões que forem colocadas. Independente disso, o material vai ficar disponível e vocês podem acionar, revisar e examinar e questionar. Os nossos trabalhos são para isso. Não passa aqui? Ele não vem para cá? O vídeo vai ter que ser pego em outro site, eu vou colocar à disposição. Ele está no YouTube, essa apresentação, e eu quero dizer para vocês que o próximo encontro nosso é esse que vocês viram aqui, no domingo próximo, e vai tratar do tema comunicação para o sucesso no negócio. Eu assumo o compromisso de melhorar a cada dia esse trabalho, deixar cada vez mais claro a oportunidade e aquilo que nós estamos fazendo, de debater e passar para vocês o resultado de muitos anos de esforço e estudo.
Eu quero agradecer mais uma vez e fica aqui na tela o vídeo, o áudio completo, com arquivo e tudo, para que vocês possam examinar com mais cautela, com mais carinho. Muito boa noite. Vou passar para a professora Miriam para completar o encontro. Olá, meninas! Aproveitaram? Como é que foi?